Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí, né, à nossa web do curso de Eletricista de Redes. Especificadamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção de redes e de distribuição de energia, né? Então, a gente vai abordar o conteúdo mais detalhado para vocês fazerem a atividade proposta. Tudo bem? Então, assim, só passando para avisar vocês, hoje eu coloquei aqui alguns vídeos, né, de umas práticas que a gente gravou em campo, né? Então, aqui, por exemplo, ó, na UC de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente em Serviço na Eletricidade, tem uma web aqui, ó, uma web prática, né? Que eu mostrei os equipamentos de proteção individual e coletivo, né, utilizados na prática do eletricista de redes. Então, assim, tem algumas pessoas é, que não estavam conseguindo abrir os vídeos, né? Mas aqui é só para mostrar para vocês onde eles estão localizados, né? Aqui eu, por exemplo, estou comentando sobre os EPIs mais usados, dispositivo de abertura com carga, certo? Então, eu acredito que, assim, até o final do curso, né? O curso de vocês vai até dia 31, né? Então, a gente vai ir postando esses conteúdos aqui para vocês, né? Para quem ainda não conseguiu acessar, não conseguiu ver nenhum, a gente vai verificar o que está acontecendo, né? Que não está carregando aí para alguns. Mas aqui é só para avisar, né? A gente já tem é, conteúdo prático aqui, né? Da UC de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Outra UC também que a gente colocou foi Fundamentos de Redes. Então, assim, essas primeiras são mais webs de introdução, né? Então, aqui, ó, práticas de introdução. Então, aqui, por exemplo, eu falei de um dispositivo que é o bastão pega tudo. Eu fiz a diferenciação aqui, ó, da rede, da rede primária, da rede secundária, certo? Mostrando para vocês, diferenciando na prática lá, né? O que é uma rede primária, o que é uma rede secundária, qual que é a finalidade aqui, ó, da chave fusível, né, que é para proteger o circuito. Aqui tem um transformador, né? Então a gente usou esse campo didático aqui para fazer essas demonstrações práticas. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente mostrou uma rede compacta, né, que utiliza cabos protegidos na MT e cabos isolados na rede de baixa tensão, certo? Então, assim, eu explico passo a passo. Falei um pouquinho também dos tipos de redes que a gente tem, tipos de estruturas, né? Então, o que que diferencia uma rede B1 de uma rede M1, né? Então, aqui no vídeo tem essas definições, tudo bem? Essas diferenciações. Eu acho que vai ser de grande valia aí para vocês irem para campo, né? Quando vocês começarem a concorrer aí às vagas, tranquilo? Outra UC que a gente disponibilizou também conteúdo, pessoal, tá aqui, ó, montagem e instalação de redes. Essa primeira é só introdutória. Aqui, por exemplo, eu diferenciei os postes duplo T do poste de concreto circular, né? A primeira prática é essa. Mas amanhã, por exemplo, eu vou fazer gravação montando uma estrutura N1, né? Então, vou mostrar aqui o passo a passo, a questão dos materiais, né? Dos documentos usados para realizar a montagem dessas redes, tudo bem? Então, a partir de amanhã a gente vai estar gravando e na próxima semana aí, ó, dia 22, já vai estar disponível mais práticas aqui para vocês. Tudo bem? Que mais? Montagem, operação, também fizemos. A operação já tem duas práticas, ó. Uma introdutória, né, falando do contexto da operação de equipamentos, quando que eles devem ser realizados, quando que essas operações devem ser realizadas. E aqui já falei dos dispositivos já usados para essas operações, que no caso são as varas, vara seccionável, vara telescópica, né? Então, são EPCs utilizados para essas operações, certo? Então, assim, os vídeos são curtos, né? Eu espero que possa ajudar vocês aí nesse finalzinho de curso, né? Que vocês saibam tendo uma noção, pelo menos mínima, né? Do como que é o dispositivo, tendo uma noção mínima aí do tamanho, né? De como que vocês vão encontrar esses dispositivos e vão realizar esses procedimentos lá na prática. Tudo bem? Então, assim, a gente está se esforçando justamente para vocês não saírem tão, tão perdidos, assim, no sentido de que o curso de vocês é 100% presencial, né? Então, as práticas, elas vão acontecer, né? Estão acontecendo aqui dessa forma, tranquilo? É o que a gente pôde fazer aqui, né? À distância para vocês. Tá bom, pessoal? Então, assim, a gente está se esforçando, né, para poder atender o melhor possível e a demanda de vocês, tá bom? E sobre manutenção, também tem uma web de introdução. Vocês vão ver que é a mesma web da operação, por quê? Essas duas unidades aqui, ó,
operação e manutenção, que é a que a gente está vendo até então, elas estão estritamente vinculadas, né? Então, nesse vídeo aqui, por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre as 5 regras de ouro, né? Sobre como que é, qual que é o pré-requisito para manutenção. Então, pré-requisito para manutenção de redes é justamente o procedimento de quê? De desenergização da rede, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre isso aqui na web e vou ajudar também vocês a interpretar a situação de aprendizagem aqui. Tranquilo? Então, com relação ao nosso cronograma, né? Aqui, por exemplo, em manutenção não tem a lista de presença, né? Acabei não colocando aqui a lista de presença ainda, por quê? Porque a lista, né, a presença de vocês vai ser computada a partir da entrega da atividade, beleza? Então, vou ver se aqui de manutenção, ó, 23 pessoas já enviaram, né? Os 23 que já enviaram, eu já corrigi, tudo bem? E aí, quem ainda não enviou, né, que a gente abriu o prazo aí até dia 31, né, para vocês fazerem os envios, tem esse material de suporte aqui, né? Tá na biblioteca. Esse vídeo prático eu coloquei tanto na biblioteca, quanto aqui no conteúdo do curso, quanto aqui nos primeiros passos, né? Então, o vídeo é o mesmo vídeo que está nessas 3 abas. Conteúdo, primeiros passos e na biblioteca. Na biblioteca está antes das webs, né? Aqui é nas webs que a gente tinha feito, certo? Essa web aqui, pessoal, do dia 11, a gente comentou mais sobre a questão do mercado de trabalho, né? Sobre as oportunidades de trabalho, né? Que no caso vocês estão finalizando aí o curso, né? Então hoje a gente vai detalhar mais sobre o conteúdo. Por quê? Que é a nossa, vamos dizer, última web dessa unidade curricular, certo? Mas vocês vão poder enviar a atividade, né, até dia 31. Tranquilo? Então, ó, vamos abrir aqui a ordem de serviço e a folha resposta, né, para a gente saber o que a gente precisa fazer, certo? Então, grande parte de vocês já fizeram, né? Até abrir aqui, ó. Então, os 23 aqui, ó, já fizeram. Só que assim, né, no caso dessa turma, né, da 08. Só que a gente tem a 09. Vou ver da 09 aqui, ó. Quantos já fizeram? 09. Só para mim ter uma noção. Da 09, a parte de manutenção, situação de aprendizagem. Ó, o mesmo vídeo está aqui na turma de vocês também, né? Como vocês estão andando juntos, as 2 turmas, né? Tá aqui ó, no AVA da turma 09 também. Deixa eu ver aqui se na 09 quantos que enviaram. Então aqui ó, na 09 foram menos pessoas, foram 8, né? Então fiquem atentos aí para não deixar acumular, né? Porque assim, o prazo para vocês foi estendido, né? Do curso de forma geral até dia 31, só que ainda falta o quê? Falta a gente ver 3 UCs, que é essa que a gente está finalizando hoje, que a gente vai finalizar hoje. Execução de serviços técnicos, que já tem uma prática aqui, ó, uma prática de introdução, que eu gravei também, tudo bem? E ainda montagem e retirada de iluminação pública. Então, vocês veem que o prazo está bem curtinho aí, né? Próximo UC, ó, o conteúdo, eu acho que já está disponível aí para vocês, né? Deixa eu só ver aqui se os alunos já estão ativos, né? Então tá todo mundo já ativo aqui na plataforma. Então o conteúdo já está disponível, certo? De execução de serviços técnicos. Então, para quem já finalizou as atividades de manutenção, execução de serviços técnicos aqui, ó. Deixa eu ver se alguém já. Acho que alguns já enviaram. Aqui dessa turma, os 8 já enviaram. Dessa outra turma aqui. Professor, Oi, pode falar. boa noite. Boa noite. É só porque seu microfone, não sei se é só para mim, mas o microfone tá tendo uma pequena interferênciazinha aí. Tá picotando, tá falhando sua voz. Eu não sei se é só para mim, os outros colegas aí estão. Vou dar uma verificada aí. Tá. Tem como melhorar. Como que tá aí para vocês, pro restante? Vocês estão me escutando bem ou tá cortando também? Pra mim tá ok aqui. Também tá normal. Provavelmente deve ser sua internet. Tá ok, professor. Provavelmente deve ser a internet. Então, assim, ela está sendo gravada. Qualquer informação que você não compreender aqui, depois só voltar na web, que ela vai estar disponível aqui para vocês na biblioteca. Beleza? De nada. Professor, boa noite. Deixa eu Boa perguntar, esse curso ele vai até quando? Até novembro? Não, vai até, acaba esse mês, dia 31 acaba o curso.
Ah, tá. Certo. Então a gente abriu o prazo aqui para vocês enviarem as atividades das outras UCs, né? Então, só que aí com valor de 80 pontos aqui, por exemplo, ó, abrir da turma 8, o prazo aqui, ó, a plataforma está disponível para vocês enviarem atividades de todas as UCs, né? Algumas que vocês deixaram de entregar aí. E aí, negócio que o prazo está apertado, certo? Então, vou começar aqui, pessoal, falando do conteúdo, né? Senão não dá tempo da gente finalizar ele aqui. Beleza? Então, só fiquem atentos aos prazos, ó. Para quem já finalizou manutenção, a execução de serviços técnicos já está disponível. O conteúdo, né? A gente vai ter 2 webs com relação a esse conteúdo aqui também, que é dia 18 e dia 22. Então, dia 18 é na próxima quinta, dia 22 na próxima segunda. E a última UC, que é a montagem e retirada de iluminação pública, a gente vai ter 2 webs também. Adson, você quer perguntar ainda? Seu áudio está habilitado? Vou só silenciar aqui, pessoal. Professor, Oi, pode falar. a nota mínima é 80 pontos, né? Não, para vocês é 70. Só que como a gente abriu assim para recuperação geral, aí a avaliação vai ser feita de 0 a 80. Mas a nota que vocês precisam para aprovação é 70. Não vai ser assim, quem enviar atividade atrasada, a avaliação vai ser feita de 0 a 80. Entendeu? Uhum. Então, inclusive, eu enviei 2 atividades que estavam atrasadas aí pro senhor. beleza, depois eu dou uma olhadinha aqui. Então, aqui a última UC, pessoal, que é montagem, retirada e manutenção de iluminação pública, teremos 2 webs também. A do dia 25, né, que é da próxima semana, quinta-feira da próxima semana, e do dia 29, né, que é a última web de todas, que a gente se despede, né, e aí a gente corrige o que tiver de corrigir, recupera o que tiver de recuperar, e aí dia 31 finaliza o curso de vocês. Certo? Com relação a essas datas, alguma dúvida, alguma consideração, ou a gente pode falar sobre o conteúdo aqui? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, deixa eu só abrir aqui. Então, ó, a gente está em manutenção de redes, né? A última web de manutenção de redes. Na situação de aprendizagem aqui, né? Tem uma ordem de serviço, tem a folha resposta. Abrir a ordem de serviço aqui com vocês, ó. Descrição da ordem de serviço. Realizar a substituição de um isolador tipo disco de vidro quebrado por outro polimérico, com retencionamento de cabos. O isolador quebrado está no circuito primário 15 kV, instalado em cruzeta de madeira. Padrão local definido, padrão local identificado como ponto de intervenção. O motivo da quebra é o vandalismo. O circuito está energizado e deverão ser programadas as seguintes tarefas. Escrever o diálogo com o CLD, desenergização e reenergização do circuito. Então, hoje a gente vai focar justamente nesse procedimento aqui, ó. Desenergização e reenergização. Por quê? Porque é um procedimento essencial quando vocês vão fazer o quê? Manutenção de redes, né? Que é a execução do quê? Das 5 regras de ouro, né? Porque vocês podem trabalhar, vocês estão sendo habilitados para trabalhar só com a rede desenergizada. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem alguém com áudio habilitado aí? Deixa eu só ver aqui, Thiago. Ah, tá. Beleza. Então, aqui a parte da identificar e relacionar as chaves de manobras, substituir o disco isolador por um polimérico. Então, lá assim, nas práticas, né? Na próxima prática eu vou mostrar lá na prática para vocês a diferença entre esses 2 tipos de isoladores, tudo bem? Substituir a conexão do condutor, efetuar o retencionamento. Então, lá eu vou mostrar para vocês qual dispositivo, né? Qual ferramenta que vocês usam para tensionar os cabos, né, os condutores. Também vou mostrar isso lá para vocês. E efetuar a amarração e ancoragem do condutor. Vou mostrar lá na prática também para vocês como que isso acontece, como que é o procedimento de amarração e ancoragem dos condutores no isolador, tá bom? Então, isso aqui vai acontecer na parte de montagem de redes, né? Montagem e instalação de redes. Depois eu explico certinho para vocês qual prática que vocês vão conseguir ver esse procedimento aqui. Tranquilo? Então, hoje a gente vai focar na manutenção. Manutenção de redes, a gente precisa necessariamente fazer o quê? Fazer a operação da rede, que é justamente o quê?
a desenergização e depois a reenergização após o serviço executado. Tranquilo? Então, o contexto, né, da web de hoje é justamente esse. A gente vai falar sobre procedimento de desenergização. Então, aqui ó, é a situação que a gente tem. Né? O ponto de intervenção vai ser bem aqui, ó, bem aqui na Vila Ré. Né? O ponto de conexão aqui é esse aqui, ponto de intervenção, certo? E aí, a folha resposta, né? Abri aqui a folhinha resposta com vocês. Ela pede aqui, ó, na primeira etapa, planejando as manobras para viabilizar a intervenção na rede. Então, essa parte aqui de planejamento é justamente escrever as etapas para a execução da manutenção. Então, a primeira etapa aqui, por exemplo, ó, é o quê? Você vai olhar aqui na OS, ó. Primeira coisa é o quê? Diálogo com o CLD. Então, você vem e escreve aqui, ó. Diálogo com o CLD. Só que antes disso, tem outro procedimento, que é o quê? Ctrl X. Antes de você solicitar o CLD à abertura, você precisa o quê? Pegar, interpretar a ordem de serviço, que é o que a gente fez aqui, né? Interpretar a ordem de serviço. Depois que você interpreta a ordem de serviço, antes de começar a falar com o CLD, você vai fazer o quê? Você vai se deslocar até o local da intervenção. Só que antes disso, o que você precisa fazer? Né? Vou colocar aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V. Então aqui, ó, tô fazendo como se fosse vocês aí, né? Antes disso, você precisa fazer o quê? Fazer checklist do quê? Da viatura e dos materiais. Para fazer a intervenção, baseado no que você já sabe o que você precisa fazer, né? Na ordem de serviço, você faz o quê? Checklist de materiais, equipamentos, aqui entre EPI e EPC, né? Vou colocar aqui, ó. EPIs e EPCs. E o quê? E ferramentas. Beleza? Como tem que substituir o isolador, e depois entra a parte de quê? De tensionamento dos cabos, né? Você vai ter que efetuar o tensionamento dos condutores. Esse procedimento de tensionamento vai ter necessidade de usar o quê? Justamente o dispositivo catraca. Vou mostrar para vocês na prática como que ele funciona. Mas isso vocês precisam levar em consideração nessa atividade. Beleza? Então, essa primeira etapa é bem tranquila, né? É só fazer essa descrição dessas etapas. Professor, é só isso? Não, tem várias outras, né? Professor, pode adicionar mais linha aqui? Pode, né? Você vem aqui, ó, inserir linha abaixo. Professor, pode fazer à mão? Pode, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, inserir linha abaixo. Então aqui, ó, você pode adicionar quantas linhas você quiser aqui. Beleza? Ou então você pode resumir isso aqui num quadro, depois usar apenas os 7 quadros que tem aqui, fique à vontade para fazer do jeito que vocês acharem. Então, essa primeira é a etapa de planejamento, certo? Planejamento e execução, né? Então, planejamento entra aqui, ó, com relação à parte checklist, parte de interpretação da OS, e execução já entra a partir do diálogo com o CLD, né? Então, aqui na OS, por exemplo, ó, diálogo com o CLD, identificar a chave, substituir o isolador, já entra em atividade o quê? Específica da execução da manutenção, certo? Depois do diálogo, aqui a gente vai focar hoje, que é a desenergização. Então, hoje, pessoal, a gente vai focar nesse procedimento aqui, ó. Desenergização. Professor, por que a gente vai falar dele? Porque ele é um pré-requisito para qualquer atividade de manutenção, certo? Então, para poder fazer manutenção na rede, obrigatoriamente você precisa o quê? Desenergizar ela. Porque você não pode executar a manutenção sem desenergizar a rede, né? Você não pode trabalhar com a rede energizada. Por quê? Vocês não estão habilitados para isso. Porque vocês são eletricistas do quê? Da linha morta, né? Tem eletricistas específicos que fazem o quê? Manutenção com a rede ligada, que são o pessoal da linha viva. Mas não é o caso de vocês. Tem até um vídeo aqui, né? Já que a gente falou da linha viva, só para mostrar para vocês como que é a prática, né, de um eletricista linha viva.
Só para vocês terem uma noção. Vai que vocês querem mudar para linha viva, né? Manutenção linha viva com helicóptero. Depois eu posso mandar esse vídeo aí para quem quiser. Mas só colocar aí no Google, ó, que vocês conseguem ver essa manutenção. Deixa eu pular a propaganda aqui. Então aqui, ó, por exemplo, ele está fazendo a intervenção com o helicóptero. Vocês vão ver, ó, que eles não vão precisar, a roupa deles nem é isolada, é uma roupa do tipo condutiva, justamente para poder auxiliar no processo de equipotencialização, que ele vai fazer ali para poder ficar no mesmo potencial da rede. Espera ele chegar lá na rede. Então, assim, os postes são bem altos, né? No caso, as torres aí, né, de transmissão. No caso aí, são torres de transmissão. O vídeo está um pouco embaçado, mas só para vocês verem o contexto da equipotencialização. Isso aqui não é a prática de vocês, né? Porque esse aqui é o pessoal da linha viva. E geralmente, esse tipo de manutenção é em linhas de transmissão. Vocês vão geralmente dar manutenção em linhas de distribuição. Então, ele está fazendo o quê? A equipotencialização. Está ficando no mesmo potencial da rede para poder fazer a intervenção. Porque como não vai desligar a rede, ele precisa equilibrar o potencial. A partir desse conceito aqui, ó, vocês entendem por que os pássaros, por exemplo, não tomam choque quando eles pousam no fio. Porque eles ficam no mesmo potencial da rede, né? Por que ele não toma choque? Porque não tem o potencial zero. Como ele está aí no ar, não tem como a corrente circular, né? Mas ele precisa equilibrar o potencial. Porque quando ele está no helicóptero, ele tem um potencial diferente da rede. Aí ele equilibra o potencial com esse cordão umbilical que eles chamam, para poder ficar no mesmo potencial da rede. Então ele vai e equilibra o potencial e faz a intervenção lá. Quando o helicóptero se afasta, vocês vão perceber que tem uma descarga elétrica aqui também, porque ele fica com um potencial diferente quando ele se afasta da rede, certo? Aí, ó. Ué, professor, mas não tem dois cabos? São dois cabos, mas é a mesma fase, beleza? Se fosse fases diferentes, ele tomaria choque sim. Né? Olha aqui onde tem outro eletricista lá. Então aqui é uma rede trifásica, só que cada fase está distribuída em dois cabos. Certo? Então assim, esse é o pessoal da linha viva. Eles não precisam fazer o quê? Não precisam fazer a desenergização, porque eles trabalham com a rede energizada, com a rede viva, né? E aí vai mostrar só o outro, quando ele vai buscar o outro eletricista lá do outro lado, que ele precisa equipotencializar novamente, olha lá. Ele aproxima, equilibra o potencial para não ter descarga entre eles, né? Depois que ele equilibra o potencial, ó, ele conecta o helicóptero lá na rede, passa para o helicóptero, vai embora, certo? Então, nesse caso aqui, ó, não precisa de quê? De desenergizar, certo? Eles não fazem as 5 regras de ouro. Já vocês, né, enquanto eletricistas de rede, vocês de linha morta, né, vocês são obrigados a fazer esse procedimento. Vou copiar esse link aqui, depois eu mando para vocês lá, para quem tiver interesse. Serviço tranquilo, hein, professor? Sem emoção nenhuma, né? Esse aqui é sossegado, né? Esse pessoal trabalha pouco, ganha bem, só que tem esse risco aqui, né? Pode ter medo de altura, não. 100, né, professor? Hã? Periculosidade deve ser 100%. Ah, não sei quanto que é, não. Vamos ver aqui. Só um risco desse. Periculosidade. Eu acho que a periculosidade ela é padrão do. Não é padrão, é 30. É 30 mesmo, padrão, né? Não, mas eu tô falando assim, pelo um risco desse aí tinha que Não, ser. mas eu acho que além da periculosidade, eles recebem também insalubridade, né? Porque tem questão de altura e tal, então acho que tem outro A aditivo. altura já é periculosidade, só se for salubridade não é para produtos químicos. Ruídos, tremores, temperaturas. Isso. Dependendo, pode receber também, Você né? Não sei. Mais 40%. Isso, aí é interessante, né? Só que assim, curso de linha viva e AD é meio complicado, né? Então, esse aqui de linha viva, por exemplo, eu acho que nem tem essa modalidade, né? Até pesquisar aqui, curiosidade, ó. Curso, eletricista, vai que tem, né? Eletricista linha viva. Aqui no Ceará não tem nem o presencial ainda. Aqui em Goiás, né? Linha viva e AD. Vamos ver se tem. Ó, não é que tem? Vamos ver onde é que tem aqui. Ó, tem nesse órgão aqui, ó.
240 horas, 13 aulas, 4 módulos, uma avaliação, né? Então, para quem precisa só da certificação, tá aqui, né? 4 módulos aqui, ó, segurança, eletricidade, procedimentos de manutenção, só que é EAD, né? Então, se tem Qual é a primeira credibilidade, se não disciplina aí? tem. Oi? A primeira disciplina, Ah, psicologia boa. aplicada aí. Justamente. Não é É, qualquer né? um, não, né? Não. Tem que ter psicológico para trabalhar com essa coisa, senão. E por incrível que pareça, o pessoal da linha viva, o índice de acidente com eles é bem menor do que o pessoal da linha morta. Por quê? Porque eles sabem que a rede aqui está energizada, né? Então eles fazem esses procedimentos aqui, ó, com muito mais precaução do que o pessoal da linha morta, porque o pessoal da linha morta vai trabalhar achando que a rede está desligada, né? Aí não cumpre o quê? Os procedimentos de segurança, que são o quê? As 5 regras de ouro, né? Que a gente vai falar agora. Beleza? Onde é que está as 5 regras de ouro, senhor? Mais autoconfiança. Justamente, autoconfiança. Exato. Leva muita gente para baixo da terra, né? Exatamente. Pessoal, na biblioteca tem um documento aqui, né? Eu acho que quem já fez a atividade aí já deve ter aberto ele, que é uma instrução normativa da concessionária local aqui, ó, que fala sobre as 5 regras de ouro, certo? Essa instrução normativa, ela é específica aqui da concessionária, mas um procedimento comum, né? Esse procedimento aqui, ó, de desligar, impedir, constatar, aterrar e sinalizar, isso aqui, ó, é comum para todos o quê? Para todas as concessionárias que fazem o quê? A intervenção na rede de forma a desenergizar ela, certo? Certo? Então, esse aqui é o procedimento de desenergização. Por isso que eu fiz o quê? Destaquei ele aqui, ó, certo? Pessoal, para desenergizar, né, é necessário cumprir o quê? Essas 5 etapas, né? Porque desenergizar é diferente de quê? De desligar. É diferente de desligar. Alguém sabe me informar qual que é a diferença? Sim ou não? Vocês acham que é a mesma coisa? Desenergizar é impedir, bloquear, né? A passagem dela. Isso. Para desenergizar, qual que é o item obrigatório para uma rede ser considerada desenergizada? Ela precisa ter esses 5 Bloquear o procedimentos aqui, ó. fornecimento dela, né? Desligar. Oi? Bloquear o fornecimento na rede. Não entendi. Bloquear o fornecimento na rede. Também. Só que ele precisa, além de bloquear, precisa constatar. Você precisa, depois que você desliga, porque Fazer a aqui PR, resumido, né? a APR é antes disso aqui tudo, né? A APR é antes de realmente fazer a intervenção na rede, porque você precisa avaliar os riscos, né? Você precisa planejar a sua atividade. Isso aqui é depois da APR, certo? Então aqui, por exemplo, ó, na atividade, né? Você pode aqui, diálogo com o CLD. Antes do diálogo com o CLD, você vai fazer o quê? A APR, né? Depois você vai fazer o diálogo com o CLD, depois você vai iniciar procedimento de desenergização. Iniciar procedimento de desenergização, certo? Que é diferente de desligar. Por quê? Vou olhar aqui para as 5 regras de ouro e mostrar para vocês. O desligar é a primeira etapa das 5 regras de ouro. Por isso que é diferente, né? Então, para uma rede considerada desenergizada, você precisa desligar. Desligar é o quê? Vem aqui e abre as chaves, né? Aqui, por exemplo, ó, você abre uma chave antes e depois do local que você vai fazer a intervenção, né? Você sempre precisa trabalhar entre as chaves abertas, entre as chaves desligadas, certo? No caso, ou a chave faca ou a chave fusível, dependendo do nível de tensão que você for trabalhar. Se for na MT, você vai fazer a intervenção na chave o quê? Na chave faca. Vou mostrar para vocês lá na prática isso. Se você vai fazer a intervenção na BT, na baixa tensão, aí você precisa fazer a abertura do quê? Da chave fusível, certo? Mas fica tranquilo que esses procedimentos aqui, ó, eu vou gravar lá na prática com vocês, eu mesmo executando cada uma dessas etapas. Tranquilo? Constatar, depois que você desliga, você precisa impedir. Impedir é o quê? Colocar uns bloqueadores para poder ninguém vir aqui e ligar a rede enquanto você está fazendo a intervenção, certo? Então, o impedimento é a segunda etapa.
constatação. Depois que você desligou, impediu, você precisa comprovar que a rede realmente está o quê? Desligada. Até então ela não está desenergizada, porque falta 2 etapas aqui ainda, né? Então você vai constatar se a rede está o quê? Está desligada para você vir fazer o quê? Fazer o aterramento dela. Esse aterramento é um aterramento do tipo temporário. Por quê? Ele vai servir ali para você enquanto você estiver executando o procedimento na rede. No caso aqui, da substituição, né, do isolador, enquanto você estiver fazendo a substituição aqui do disco isolador, a rede precisa estar com essas 5 etapas aqui, ó. Precisa estar desligada, impedida, constatada. Depois que você comprova que ela realmente está desligada, você vem e faz o quê? A equipotencialização, o aterramento. E aí a gente tem 2 tipos de aterramento também. O aterramento da média tensão e o aterramento da baixa tensão. Aterramento da rede convencional e aterramento da rede compacta, né? Vai depender do seu tipo de rede aí, certo? Então, para uma rede realmente estar considerada desenergizada, é necessário, obrigatório, que ela esteja aterrada, desligada, impedida, constatada, aterrada. E depois, por fim, ela tem que estar o quê? Sinalizada. Você precisa colocar uma placa lá, identificando, falando, homens trabalhando na linha, não ligar, né? Isso aí funciona como sinalização. O próprio bloqueador, ele já tem uma inscrição nele que fala assim, ó, não opere, né? Por quê? Porque você coloca o bloqueador, vou mostrar ele lá para vocês na prática, aqui também tem uma fotinha dele, ele serve para poder impedir a reenergização, né? O religamento da rede. Então, no próprio bloqueador já tem uma sinalização que mostra a questão de não operar a rede, certo? Então, para que faz as 5 regras de ouro? Se por acaso houver uma reenergização acidental da rede, sei lá, entra um religador automático aqui, acontece alguma coisa, né? Por algum motivo, essa rede aqui entra, né? O que acontece? Esse aterramento vai fazer com que essa corrente injetada ela seja conduzida para onde? Para o sistema de aterramento que você instalou, né? Que é o aterramento temporário, certo? Então, esse procedimento aqui, ó, de aterramento temporário vai fazer que justamente você fique o quê? Mais protegido. Ah, senhor, quer dizer que eu vou estar 100% isolado aqui? Não é garantido, mas vai ter uma minimização do quê? Da corrente elétrica que vai estar sendo injetada aqui, né? No caso, no local onde você vai estar fazendo a intervenção, né? A corrente elétrica aqui, ó, no poste onde você aterrou, se por acaso houver uma reenergização acidental, ela vai ser bem maior do que em comparação com a corrente que vai estar sendo injetada no local onde você vai estar fazendo a intervenção, certo? Então, a finalidade do aterramento é justamente esse, né? Você fazer a equipotencialização para, se por acaso houver uma reenergização acidental, você está protegido, certo? Então, é necessário aterrar sempre o quê? A média tensão, dependendo, né? Se você vai fazer a operação na média tensão ou a baixa tensão. E sempre trabalhar entre aterramentos, certo? Então, essa é a recomendação. Beleza? Aqui vai falar um pouquinho da APR, né, que ela antecede todas essas etapas, né, a fase de planejamento, certo? Sobre a atividade, pessoal, vou só detalhar aqui com vocês as outras etapas, ó. Fazendo junto aqui, na verdade, né? Chaves que serão manobradas, né? Vamos aqui na ordem de serviço para a gente ver, ó, quais as chaves aqui que vão precisar ser manobradas, certo? Então, vamos aqui olhar. Abrir aqui a ordem de serviço, ó. O que a gente precisa avaliar? Qual que é o ponto de intervenção, certo? Então, o ponto de intervenção é aqui, tranquilo? Analisando aqui, ó, o circuito, né? Então, ele quer saber lá, ó, por exemplo, chave fusível número tal, chave faca número tal, circuito número tal. Então, isso aqui é para a gente identificar quais as manobras que precisam ser executadas para fazer a intervenção aonde? Nesse ponto aqui, certo? Então, levando em consideração o que eu falei para vocês, né? Sempre é necessário trabalhar entre aterramentos, né? Mostrar uma imagem aqui para vocês que vai ilustrar isso aqui melhor. Que vai falar dos procedimentos e tal. Aqui, esse aqui, ó. Essa imagem aqui mostra para a gente o quê? Uma situação real, né? Onde
tá tendo uma intervenção aqui neste poste do meio, né? Então, vamos colocar aqui, ó, que o disco isolador, né, que precisa ser substituído, está justamente nesse poste do meio, que ele vai estar dentro da zona de trabalho. Senhor, qual que é a diferença entre zona de trabalho e zona protegida? Está relacionado, pessoal, às etapas, às manobras da rede que a gente realiza. Então, dentro da zona protegida, quais as etapas que vão ser executadas? Quais as manobras que vão ser executadas? Então, aqui, ó, por exemplo, entre esses pontos aqui, ó, entre o local, entre os postes, né, entre o local onde ele vai fazer a intervenção, tem as chaves o quê? A chave faca, né? Então, tem uma chave faca aqui nesse poste e tem uma chave faca aqui nesse poste. Por que que eu posso afirmar que tem uma chave faca? Porque aqui foi feito quais etapas, ó? 1, 2, 3 e 5. Então, desligou, impediu, constatou e sinalizou. Faltou o quê? Aterrar. Onde é que ele instalou o aterramento? Ele instalou o aterramento no poste mais próximo que ele estava fazendo a atuação. Justamente para, se houver uma reenergização acidental aqui, esse aterramento está protegendo ele. Ele poderia ter colocado o aterramento aqui, se esse poste fosse próximo a ele, poderia. Mas aí ele optou para colocar o aterramento no poste mais próximo. Tudo bem? Então, zona protegida é o local entre os pontos onde eu fiz o quê? Fiz o desligamento, fiz a manobra de abertura das chaves. É a mesma situação que a gente tem aqui, ó. Entre esses dois pontos. Aqui é como se fosse uma visão superior, né? Como se a gente estivesse olhando os postes lá por cima, né? E aqui as chaves normalmente fechadas, certo? Então, essas chaves normalmente fechadas são as chaves faca, certo? Então, o que que eu sei? Que para poder fazer a intervenção aqui, quais as chaves que eu vou precisar abrir? Chave 2 e a chave 3. Por quê? Porque eu preciso sempre trabalhar entre dois pontos abertos, né? Que é essa situação que está aqui, ó. Entre dois pontos onde a rede vai estar manobrada, certo? Onde vai estar desligada, certo? Sobre a zona de trabalho. A zona de trabalho é considerada entre os locais onde você instalou o aterramento, né? Então, o 3 aqui, ó, é a constatação e o 4 é o aterramento. Então, aqui ele constatou para poder realmente comprovar que a rede está desligada e depois ele instalou o quê? O aterramento, né? Então, entre os pontos que você instala o aterramento, é considerado a zona de trabalho, que é a zona segura, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, a questão dos EPIs utilizados, né, vai mudar dependendo de acordo com o nível aí que você vai estar lidando, certo? Então, é isso. Zona protegida entre os pontos onde eu fiz o desligamento, onde eu abri a chave. Zona de trabalho entre os pontos onde eu fiz o aterramento. Justamente que é a zona que vai estar me resguardando aí para mim poder executar minha atividade com segurança. Tudo bem? Entenderam a diferença? Zona protegida, zona de trabalho? Sim ou não? Ok, professor. Oi? Eu entendi. Eu entendi, professor. Beleza. Isso aqui, pessoal, vou tentar fazer isso aqui lá na prática também, né, com vocês, né, para poder mostrar justamente isso. Vou instalar os aterramentos aqui na rede primária, né, que a gente for montar lá, instalar também os aterramentos na rede secundária, justamente para vocês verem essa diferença, como que faz o aterramento da primária e como que faz o aterramento na rede secundária, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já sabe que as chaves que precisam ser abertas são quais? Que precisam ser manobradas, né, a chave 2 e a chave 3. Tudo bem? Então vamos colocar ela lá. Colocar onde? Lá na folhinha resposta. Ó. Chave faca, ó. Chave 02 e chave o quê? Chave 03. Beleza? Por que que a chave faca é a 2 e a 3? Justamente pela lógica que está aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, chave 2 e chave 3, vai ter aqui, ó, CH. CH é chave faca para seccionamento. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Chave faca. Por que que ela é normalmente fechada? Porque normalmente ela fica o quê? Fechada lá na rede, né? Ela é usada justamente para poder, quando você tem necessidade de fazer uma manobra lá na rede, né? Então ela não é dispositivo de proteção, como a chave fusível. Ela é dispositivo de manobra, né? Porque caso você precise desligar,
né? No caso aqui, ó, a gente vai desligar a 2 e a 3 para poder fazer a intervenção aqui na vila ré, certo? Então, por isso que a gente vai fazer o quê? Abrir as chaves faca, certo? Porque é a parte de seccionamento. Seccionamento e desligamento, pessoal, é a mesma coisa, certo? Então, esse aqui é o modelo de chave, certo? E a chave fusível, né? Ela é um pouquinho diferente. A chave fusível, geralmente, a gente usa para quê? Para poder desenergizar a rede de baixa tensão, né? Porque a rede primária entra aqui na chave fusível, né? A rede trifásica entra na chave fusível, e aí ela geralmente sai daqui, ó, da chave fusível e entra onde? No transformador. E aí do transformador vai sair para onde? Para a rede de baixa tensão. Então, se eu quero desenergizar a rede de baixa tensão, aí eu faço a abertura de quê? Da chave fusível, certo? Vou mostrar isso aí para vocês lá na prática também. Que é só para a gente ir contextualizando e auxiliando aí na interpretação de vocês. Então, essas chaves normalmente fechadas que a gente tem aqui, ó, na ordem de serviço, são essas duas, chave 2 e chave 3. Tranquilo? Pessoal, tem necessidade de fazer o desligamento desse disjuntor aqui, levando em consideração que próximo à vila ré já tem duas chaves faca? Vocês acham que precisa desligar esse disjuntor aqui, porque está próximo da subestação? Sim ou não? Na minha opinião, não, professor, porque até então vai deixar outra vila sem Justamente. energia e sem Sem necessidade. necessidade. Exatamente, é essa a lógica. Então, vocês estão entendendo aí. Então, se, por exemplo, sei lá, não tivesse nem essa chave faca, nem essa outra chave faca aqui, fosse um circuito contínuo, né? Aí sim, aí eu precisaria ter que desligar o quê? A Vila EMA também para poder dar manutenção aqui, certo? Mas como a gente tem essas duas chaves faca próximo aqui à Vila Ré, realmente não tem necessidade de vir aqui fazer a intervenção no disjuntor, que está onde? Na saída da subestação. Então, é muito bem observado aí. Beleza? Então, basicamente, as chaves que a gente precisa manobrar são essas duas aqui, ó. Chave 2 e chave 3, certo? Sorry, essa chave NA aqui, tem como mostrar um tipo dessa chave? Tem, pessoal. Isso aqui, geralmente, ó, é chamado de quê? Como é que chama, gente? Deixa eu pegar aqui, ó. É o religador automático. Religador automático. Então, esse religador automático, ó, ele justamente, como o próprio nome diz, vai fazer o quê? Vai fazer o religamento da rede de forma o quê? De forma automática, né? Então, ele fica normalmente aberto por quê? Vamos analisar aqui, ó. Cadê? AOS. Ele fica normalmente aberto porque, assim, as redes aqui, elas são independentes, né? Então, para poder energizar, por exemplo, aqui a Vila Ré, eu vou pegar esse ramo aqui, né? E esse dispositivo aqui, ele vai estar o quê? Vai estar aberto. Por quê? Se eu energizar ela desse lado, né? Energizar a Vila Ré desse lado, e vir aqui, fechar a chave e energizar ela aqui também, o que vai acontecer? Vai ter um curto-circuito aqui na rede, né? Então, a lógica da rede, ela é estruturada justamente para poder os consumidores serem alimentados com dois caminhos diferentes. Só que a alimentação, ela acontece em um único sentido, né? Então, se por acaso, sei lá, falhou teve um problema aqui, fechou um curto aqui nesse ramo aqui, ó, da Vila Ré. Para poder não comprometer da Vila Ema, perdão, para poder não comprometer a Vila Ré, o que eu vou fazer? Vou acionar aqui o religador automático. Por quê? Porque aí ele vai alimentar, deixar as outras vilas alimentadas, inclusive a Vila Ré, e eu vou conseguir dar manutenção aqui, ó, na Vila Ema, certo? Então, esses dispositivos aqui, ó, religador automático, serve justamente para isso, para poder você dar mais o quê? Autonomia para a rede, certo? E eles são operados de forma o quê? De forma automática. Quem que opera ele? Geralmente é o COD, né? Então, esse órgão aqui, ó, pode falar. Isso é como se fosse esse circuito 1 aí, ele parasse. Bota aí a foto aí para você ver. Aí, tipo, como sai do transformador, tem um disjuntor do circuito 1 e o disjuntor do 2, certo? Certo. Se esse do 1 parasse aí, ele parasse de energizar a Vila Jaú, certo. já atua. Aí ele aciona pelo circuito 2, como já está tendo energia, aí Exatamente. ele é acionado para jogar para o 1, correto?
Exatamente. É para isso que ele Exatamente. serve, né? É para isso que ele serve. Justamente para poder manter o que? A rede Isso. desses 5 Caso tenha consumidores aqui. danificação desse disjuntor, né, da saída do circuito 1, né? Sim, ele Aí iria entra desligar quem? automaticamente, né? Ele iria desligar todo o circuito 1, que está conectado quem? A Vila Jaú e a Vila Tatu. E aí vai que Isso. nessas vilas aqui tem o quê? Tem hospital, tem clientes, né, que não podem ser, não podem ter a energia desligada, né? Sei lá, tem algum cliente Espécie de um vital. contador, né? Vamos dizer assim. Exatamente, Saneamento exatamente. automático, né? Aham. Então, assim, alguns clientes vitais, por exemplo, que não podem ficar sem energia elétrica, né? Que depende de aparelho para poder sobreviver, né? Então, nesse sentido que esses religadores aqui são usados, certo? Uhum. Ah, sim. Aí ele Então, aciona e passa. ele passa de forma automática. Só que Entendi. assim, não é instantâneo, né? Precisa verificar se não tem ninguém dando manutenção na rede e tal. Por isso que essa comunicação aqui, ó, com o CLD, né, o diálogo com o CLD é um passo muito importante, porque você precisa saber se realmente você está autorizado ali a fazer a intervenção, se a rede realmente está energizada, certo? Então sempre manter esse diálogo constante aí com o CLD, certo? Então, pessoal, a interpretação é essa, né? Vamos ver aqui na folhinha a resposta. Tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui, ó? Qual circuito? Então, a chave 2 está em qual circuito? Você vem aqui, ó, escreve, ó. Chave 2 está no circuito 2. Então, você vem lá. Circuito 2. E a chave 3 também está no circuito 2. Não tá? Só confirmar aqui, ó. Chave 3 também está no circuito 2, né? 2 ou 3? Tá no 2 também. Circuito está na linha de baixo, né? Circuito 2. Levando-se em consideração que o quê? Que essa chave aqui tá aberta. Mas quando a gente fecha ela, ele vai fazer parte de qual circuito? A chave 3. Do circuito qual? Do 1. Do 1, né? Então aqui, ó. Mas lá eu acho que eles pedem só para poder identificar qual é a chave 3 que vai ser manobrada. Porque aqui a gente tem duas chaves 3. A gente tem a chave 3 do circuito 2 e a gente tem a chave 3 do circuito 1. Então, se a gente colocar lá circuito 1, acaba que vai ficar confuso, né? É. Então, quando a gente for... De qualquer forma, a gente vai ter que manobrar ela, mas ela mesmo está inserida em qual circuito? Circuito 2. Então, tá certo. Normalmente fechado. Exatamente. O que vai acontecer aqui, ó, quando a gente for fazer a operação aqui da chave 2, manobra da chave 2 e da chave 3? Quem que vai ficar sem energia? Essa vila aqui. Vai ficar sem energia? Sim ou não? Não. Por quê? O religador O automático ligador vai entrar. automático vai mandar para ela. Exatamente. Isso aqui, ó, pessoal, chama-se de confiabilidade, né? Esse procedimento aqui, ó, de interconectar vários circuitos para poder manter eles acionados, chama-se de confiabilidade. Quanto maior a confiabilidade do sistema, mais os consumidores ficam com fornecimento de energia com mais tempo, né? Então, por isso que é interessante fazer o quê? Colocar esses religadores automáticos, justamente para poder ter essa maior independência do sistema de distribuição, certo? Então, a utilização aqui, ó, dos religadores, ela é muito importante justamente nesse sentido, né? Porque deu problema aqui, tem uma rede que depende dela, mas ela tem um religador que está conectado a um outro circuito, então ele pode ser alimentado por outro circuito, certo? Entenderam a lógica? Sim. Certo, Beleza. professor, entendi. Beleza. Aqui vocês colocam então a chave 2, né? Vocês terminam aí de completar, né? Aqui a questão da operação aí é com vocês agora, certo? Então a chave 2, vamos lá ver onde ela tá, ó. Chave 2 é qual? Na Vila Ré. Então, ó, Vila Ré. E a chave 3 é da onde? É da Vila Ré também, né? Só que na verdade ela tá aqui, ó, para Vila Rato, né? Então, por exemplo, ó, a gente pode colocar aqui, ó, Vila Rato. É cada nome que esse povo arruma, meu Deus do céu. Só que outra chave que vai ser, vamos dizer, manobrada, só que de forma automática, para manter a Vila Rato energizada, é qual? Essa NA, que é a chave o quê? Chave B. Então a gente escreve ela aqui também, ó. No caso aqui é chave fusível, não tem... Ah, tá. Vou colocar aqui, ó, só chave B.
Na verdade, não é chave, é um tipo de chave faca também, porque ela faz a manobra da rede, né? Então tá aqui, ó, chave B, porque é essa aqui, ó, do seccionador automático, certo? Ela está conectando os dois circuitos 2 e 3. Ó, ela conecta esses dois. Então, colocar aqui, ó, circuito 2 e 3. Né? Colocar aqui, ó, religador automático. É 1 e 2, perdão. 1 e 2. Valeu aí. 1 e 2. Então, a chave B é o religador automático. Automático. Beleza? O estado da chave. Então, a chave 2, o estado normal dela é NF, certo? Toda chave faca, né, no seu estado normal é fechada. Porque você vai abrir ela só para poder realmente na hora de fazer a manobra. Já o religador, o estado normal dele é o quê? NA. Porque você vai fazer o quê? Vai fechar ele quando você precisar fazer a interconexão aqui, ó, de um circuito ao outro, certo? Para poder manter a Vila Rato aqui ligada, você precisa energizar aqui, no caso, né, ligar o religador. O que mais? Vamos lá, deixa eu ver. Então aqui são os dois bairros, na verdade é a Vila Rato, né? Não, vou colocar aqui as vilas todas que ele vai estar alimentando, ó. Então é a Jaú, a Tatu e a Rato, né? Esse circuito aqui, ó, vai estar alimentando essas 3 vilas, certo? Então, vou colocar aqui. Então aqui, ó, é a Vila Jaú, Tatu e Rato. Beleza? Então é isso. Respondido aqui as chaves que serão manobradas. Tem mais alguma ou não? Acho que não, né? Então aqui, por exemplo, ó, o que vai acontecer? A gente vai ter só a Vila Ré aqui desligada até então, né? Por quê? Porque aqui vai continuar ligada, a Vila Ema vai continuar sendo energizada por esse circuito 2, né? Então até então só o circuito 2 vai alimentar quem? Só a Vila Ema. E a Vila Rato vai passar a ser energizada pelo circuito 1 por causa da manobra do religador automático. Beleza? Isso tudo antes do quê? Antes de você começar a fazer seu procedimento aí, que é a substituição do quê? Substituição do disco isolador. Beleza? Então agora começa as etapas de quê? As etapas aqui, ó, de levantamento dos materiais. Alguém quer perguntar, pessoal? Augusto, Elmar. Você quer fazer alguma pergunta? Não, tá de boa. Se vocês puderem só desabilitar o áudio, por favor, só para não dar interferência. Então, pessoal, aqui na relação de materiais, por exemplo, ó, modelo de estrutura utilizada. Então, aqui, cruzeta primária tipo convencional M3. Então, esse aqui, pessoal, deixa eu ver. Aqui é só os materiais que vocês vão precisar para poder fazer o que? A manutenção, né? Então, aqui eu acho que essa folha acabou sendo pega de outra, da parte de montagem. Então, aqui, por exemplo, vocês vão levar em consideração aqui, ó, os equipamentos necessários para poder fazer essa desenergização, para poder fazer a substituição do disco isolador, do tensionamento dos cabos, certo? Então, é isso que vocês vão descrever aqui, ó, certo? Ferramentas e equipamentos, então você vai usar alicate, né? Tudo aquilo necessário para fazer a intervenção na onde? Na rede primária. Tranquilo? EPIs e EPCs, então é descrever os EPIs e EPCs. Aqui no documento, ó, nesse documento que está na biblioteca, que eu disponibilizei para vocês, ó, essa instrução de trabalho aqui, ó, ela está disponível bem aqui, ó, na biblioteca. Aplicação das 5 regras de ouro. Aqui vai ter a relação de EPIs e EPCs, ó, que os EPIs, capacete, óculos, balaclava, né? Os EPCs aqui mostram umas fotinhas. Professor, pode falar. O DARC, ele é considerado equipamento ou um EPC? Ele é considerado EPC. Por quê? EPC, né? Isso, mesmo porque... que às vezes constando na lista de equipamentos, às vezes. Sim, mesmo constando na lista. O EPC. Sim, tudo que envolve proteção coletiva, que são esses dispositivos de manobra, que são isolados, eles são EPC. Eu estou lhe perguntando, porque também ele consta na lista de equipamentos, né?
Não, ele é considerado um equipamento de manobra e um equipamento de proteção. Isso, Ele então é os dois, dois. né? É os PC dois. e... Ah, não, tranquilo. Quando eu Exatamente. vi ele nas duas listas, eu fiquei na dúvida. Não, mas A é gente isso mesmo. colocava ele como EPC. Acho que até no EPI também ele vem. Sim, sim. Até Exatamente. os 3, né, que ele pega. Sim, sim. Porque ele é de uso individual quando a pessoa está operando, né? Ele é de uso coletivo porque pode ser operado por qualquer um, né? Membro da equipe, né? Que esteja fazendo a intervenção. Isso. E ele é um equipamento porque, né? Ele vai ser usado, equipamento de manobra, porque ele vai ser usado para desligar a rede. Certo? Certinho. Não, Deixa eu por não fiquei nada, ver. porque eu vi ele nas 3, né? Deixa eu ver qual é a certa mesmo. Mas ele é os três, exatamente. Tranquilo. Então, esse aqui é só preencher essa tabelinha, muito tranquilo. Segunda etapa aí, pessoal, executando as etapas de manutenção. Então, aqui é só escrever o texto, né, para poder fazer a manutenção na rede, né? Quais são essas etapas? Aqui, ó, na abinha de conteúdo, mostrar aqui para vocês. Vocês podem fazer a leitura aqui, ó, conteúdo do curso, ó, mostrar passo a passo aqui para vocês novamente, ó. Vocês entram aqui em conteúdo, vem aqui no primeiro link, ó, conteúdo do curso, que vai ter o quê? Que vai estar o conteúdo estruturado aqui, ó. Aqui vai falar da apresentação e tal, mas lá mais para frente vai contextualizar a situação problema, né, de vocês. Então aqui, por exemplo, está contextualizando, né? Primeira etapa, planejamento, é o que a gente já estava falando lá, né? Aplica aqui as etapas de planejamento, questão das atividades de manobra, intervenção na rede, aqui vai falar um pouquinho sobre isso, ó. Então vai explicar aqui, cada etapa vai explicar o que a gente acabou de interpretar lá no nosso circuito, né, que é diferente desse aqui, por exemplo, certo? Então, se você, por exemplo, posiciona o mouse aqui em cima, ó, sei lá, posiciona o mouse aqui em cima dessa atividade, desse número, vai falar sobre esse procedimento, né, sobre esse terceiro procedimento. Aqui também vai falar sobre o procedimento que foi realizado aqui nessa etapa, certo? Então, assim, é importante que vocês façam a leitura aqui, ó, para acompanhar e auxiliar na interpretação, certo? No livro vai ter algumas informações também, ó, tem algumas questões aqui sobre isolador, fórum de discussão e tal. Aqui tem a ordem de serviço, que é essa aqui que a gente abriu, né? Eu acho que aqui, na verdade, ó, vocês não vão conseguir abrir a ordem de serviço por aqui. Acho que estava até com problema. Deixa eu ver se está agora. Agora tá. Mas assim, para poder considerar a atividade, porque aqui o circuito da ordem de serviço que está aqui, ó, ele é diferente do que a gente até então tinha feito, né? Porque esse circuito aqui foi eu que adaptei o da UC anterior. Então, ó, não considerem esse circuito aqui, certo? Considerem esse aqui, ó. Beleza? Pessoal, Onde é que está esse documento? Pode falar. No último desafio lá, aquela parte de marcar nos quadrinhos com X lá, da folha resposta, não tá dando para fazer, porque eu acho que quem fez tirou do livro, né? Uhum. E só colou na folha resposta. Então não tem como responder lá, entendeu? Marcar as opções que a gente quer. Pelo menos no meu aqui, na minha folha resposta, não tô conseguindo responder o último desafio dessa unidade aí. Vou fazer aqui, bora ver aqui. É esse aqui, né, que eu tô passando o conteúdo agora? Isso. Vamos lá ver o documento que está aqui, porque realmente está em discordância alguns documentos daqui com os lá da situação de aprendizagem. Para vocês enviarem, usem o documento que está lá na parte de situação de aprendizagem, para poder não dar problema, tá bom? Vamos ver essa aqui, não é? Etapas da manutenção. Isso. Vou abrir aqui com você. Mas esse aqui é bem tranquilo, ó. É só escrever um texto aqui, ó. Então você pode dar um enter aqui, ó, e escrever aqui. Beleza? Pode às vezes diminuir aqui, ó. Às vezes, se você quiser escrever o texto à mão também. Oi. Tem mais coisa aí, não? Então vê se é no desafio 2. Só vê aí a página. Acabou? Não, só tem essa parte. É porque assim, o que a gente fez? Né? O que eu fiz aqui para poder melhor orientar vocês? Eu juntei todas essas folhas respostas que estavam picadas aqui ao decorrer desse conteúdo e juntei em uma só, que foi essa que está aqui, ó. Parte de manutenção. Essa que está aqui, ó. Situação de aprendizagem. Abre ela, por favor, todo para o senhor ver. Isso, essa aqui, ó. Folha resposta. Então, a folha resposta, eu juntei todos os desafios na mesma folha. Certo?
Então é essa aqui que você não está conseguindo editar? Não, pode descer mais. Que não tô conseguindo, não tá Aqui, aceitando. aqui no desafio 2 você não consegue escrever aqui, não? Tá faltando alguma coisa, né? Ou então, só são 2 desafios, são 3. São só 2. Então o meu tá um desafio a mais, né? Que tô respondendo lá e não Será consigo. que você não está vendo de outro C, não? Porque aqui na UC de operação, se eu não me engano, são 3. Deixa eu só voltar aqui. Se eu não me engano, em operação de redes, a situação de aprendizagem tem 3 desafios. Deixa eu só confirmar aqui. Tá no de montagem, né? Não, o senhor tava explicando, era de montagem? Estava explicando manutenção. Estava explicando aqui Não, manutenção. é. É Não, montagem? tô falando desculpa, é montagem e retirada de. Ah, sim. Então vamos aqui ver. Folhinha a resposta dela. É o C10, né? Isso. Isso. Então aqui, ó. Primeiro formulário está aqui, desafio É muito 1. parecido, é muito É muito parecido. parecido as tabelinhas, né? Desafio 2. Aqui, desafio 2. E aqui o desafio 3 é a parte de descrição aqui, ó. O desafio 3 é o quê? Cadê? Aqui, montagem da estação transformadora. É esse? A pessoa parece que já mudou tudo aí. É muito parecido, né? Depois É. você vê certinho aí, me fala que Uma dependendo coisa, eu acho que eu fiz alguma confusão nas atividades. resposta. É. Fica assim, ó. Fique atento, porque assim, são 3 temas muito parecidos. Aqui, ó. Essas Eu já 3 sei, atividades aqui, ó. Montagem e instalação, operação de equipamentos e manutenção de redes, as atividades delas são muito semelhantes. Por quê? Porque são atividades que estão conectadas uma à outra. Mas a C10 não é esse, montagem e. A C10 é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É essa aqui, ó. A C10 é montagem e Isso, essa retirada. daí. Essa daí que eu tô fazendo. Mas nem teve o web dela ainda, você já tá fazendo. Vamos aqui. Pra mim que não fosse ter mais, entendeu? Porque Ah, entendi. os exercícios é muito parecido, a gente. Aham. Aqui, primeira etapa, desafio 1, Isso. desafio 2. Desafio 2 é escrever o texto. Montagem da rede de iluminação pública. Desafio 3. Aí, ó, esse aí, ó. Entendi. É a parte de Eu não consigo marcar, controle. né? É Controle de realmente, qualidade de som. porque tá só uma imagem aqui, né? Pois é, ó. Fazer o seguinte, deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Você escreve aqui embaixo, ó. Você dá um enter aqui, ó. Aí você escreve aqui, ó. Relés fotoelétricos. Relés fotoelétricos. Aí qual item que você precisa marcar? Aí você escreve o item para poder você conseguir responder por aqui, certo? Aí, por exemplo, relés fotoelétricos. Sei lá, com relação à manutenção, né, ao controle de qualidade. O que você precisa avaliar nele? Posição, funcionamento, conexão, suporte, esquema. Aí você pode colocar aqui, ó, todos os itens, né? Porque para relé fotoelétrico precisa analisar todos os itens. Aí você escreve aqui na frente, ó, todos os itens. Pode responder assim, Tá bom, então. beleza? Demorou, mas nós achou aqui. Não tava conseguindo responder aí, por aí. Não, mas se quiser responder assim, pode responder também. É porque tem gente que às vezes gosta de imprimir a folha, né, e marcar. Também, dependendo, pode fazer isso também. Às vezes você imprimir, marca com X, depois você tira a foto. Eu acho que vai dar mais trabalho, né? É Mas muito pode custo, professor. É muito. né? Justamente. Mas pode escrever aqui mesmo, que eu considero. Então tá bom, Fechou? era só isso mesmo. Obrigado pela dúvida. Obrigado, Por só isso nada. mesmo. Ei, professor, boa noite. Boa noite. Em relação a esse exercício aí de marcar, que o senhor estava mostrando para o colega, precisa colocar alguma justificativa para explicar, por exemplo, igual o senhor marcou aí, relé fotoelétrico, precisa explicar o motivo ou só uma... Não, é só pela lógica mesmo, né? Porque você vê que os relés, eles, para poder ter vamos dizer assim, essa qualidade no serviço, né? Eles precisam ser analisados todos esses itens aqui. Uhum. Beleza? Beleza, então, professor, obrigado. Por nada. Deixa eu ver. O que mais? Onde que a gente parou na atividade aqui, né? Vou continuar interpretando aqui a atividade com vocês. Então, para resolver, pessoal, a situação aqui de aprendizagem de manutenção, voltar aqui na manutenção.
vocês utilizem aqui, ó, a OS que está aqui na parte da situação de aprendizagem. Porque a OS que está aqui no conteúdo do curso, onde eu estava mostrando para vocês, está diferente, né? O circuito aqui está mais complexo, né? Até então, quando a gente montou o material, não tinha essa ordem de serviço aqui, né? Por isso que eu acabei improvisando lá, certo? Então, vocês virem que, por exemplo, em atividade individual, vocês vão ver que a ordem de serviço aqui, ó, da UC, que está aqui no conteúdo, ela é diferente, ó. Tem outro contexto e o circuito aqui também é diferente, ó. Aí vai ter que abrir mais chaves e tal, né? Por isso que eu simplifiquei ela e coloquei aqui o circuito mais simples. Justamente para explicar essa lógica aqui, ó, do religador automático, beleza? Então, para o C de manutenção, considerem esse circuito aqui mais simples e não esse aqui, ó, que está mais complicado, tá bom? Vamos lá. Para as outras etapas aqui, né? O C10, a gente já terminou aqui. Essa aqui é o C, nem sei mais qual C que é essa aqui. Eu vou baixar a folhinha de novo aqui, porque é tanta atividade. Dá o C8. Situação de aprendizagem, folhinha resposta aqui. Então, a primeira a gente já fez. Eu acho que eu já estava preenchendo ela aqui, ó. C8. Já terminou. É tanta atividade que eu fico até perdido. Deixa eu ver onde que eu estava respondendo. Acho que era essa aqui, ó. Não, não era não. Só abrir ela aqui. Só um instante, pessoal. Só me situar aqui com relação ao documento. Agora sim. Então aqui eu já falei das etapas, já falei de como que faz o preenchimento aqui dessa tabelinha de operação de chaves, de manobra de chaves. Relação de materiais também bem tranquilo, certo? Procedimentos de descrição, né, dos procedimentos aqui, ó, para manutenção em rede, né? Então, ó, o que você precisa escrever? As etapas, desde o início da atividade até a conclusão. No caso dessa atividade de forma particular, é a substituição do disco isolador. Então, por exemplo, uma das etapas que você precisa fazer é executar o quê? Executar as 5 regras de ouro. Executar as 5 regras de ouro. E aí, o que você pode fazer? Para poder detalhar mais aqui, ó, seu texto, você pode usar esse documento aqui como suporte, ó. Esse documento que é a instrução de trabalho. Porque aqui, por exemplo, ó, vai detalhar a abertura, como que é feita a abertura. Então, ó, desligamento é feito interrompendo a alimentação e tal. Aqui vai mostrar a imagem. Vocês podem colocar essa imagem aqui na resposta de vocês, né, para poder enriquecer, certo? Então, fica a dica aí de como responder. Professor, onde que eu encontro esse documento? Tá bem aqui na biblioteca, ó, na parte de aplicação das 5 regras de ouro. Dá prioridade para isso aqui, pessoal, porque isso aqui é que realmente vai estar no dia a dia de vocês, né? Esse procedimento de desenergização da rede, né, vai estar muito, vai ser uma atividade cotidiana aí de vocês, tá bom? Então, nesse texto aqui, ó, dá prioridade para essas etapas. O canal, professor, que tá aí. Oi? Depois você posta o canal que estão esses vídeos aí, que a gente consegue baixar eles para poder ficar visualizando. Eu não sei se vocês vão conseguir baixar, porque tá no YouTube, tá? Deixa eu mostrar aqui em qual canal que tá no YouTube. Deixa eu só abrir aqui. Não, mas pelo menos no canal a gente consegue acessar e tá vendo, entendeu? Ficar revendo eles. Eu vi pelo YouTube, porque pelo que tá na Aval, eu não consegui abrir. Esse daí eu vi agorinha. No próprio Certo. YouTube, o link que o senhor mandou. Mas no Aval eu não consegui abrir igual o seu tá aparecendo aí. Às vezes no Ava dá um problema. Os links do YouTube eu já mandei todos lá no grupo, lá. Dependendo, você consegue acessar lá também. Não, mas foi Né? pelo grupo que mesmo que eu abri. Que o que tá no Aval eu não consegui abrir. Mas pelo grupo, sim. Sim, no grupo eu consegui. O Aval meu não aparece assim, não. Fica todo escuro. Tem Tá. nenhum desse jeito aí. E você quer que eu mande o que para você? Era só como é que chama? Eu falei agorinha. O canal que tem esses vídeos. Que aí fica O mais fácil. canal. Você Tá. entra no É canal aqui, ó. direto, já acessa Educação à distância. É esse tudo. canal aqui, ó. Assim, aí, ó. Tá vendo que tá tudo aí, ó. A gente acessa o canal e consegue ver todos. É isso que eu queria. Só que assim, eles não ficam listados aqui, ó. Você vinha aqui, por exemplo, na parte de vídeos, ele não fica aqui. Por quê? Porque ele é um vídeo específico do quê? Da turma de vocês, entendeu? Então, porque assim, ela é um vídeo que fica meio que privado. Só consegue acessar Não esse. sei mesmo, porque eu olhei, eu não vi, não assisti, não vi esses vídeos, não. Eu entrei nesse canal e não vi eles, não.
Pois é, por quê? Porque ele fica disponível aqui só para vocês, né? Esses vídeos aqui, ó, só ficam disponíveis para quem? Só para vocês, porque vocês é que estão na turma, entendeu? Por isso que você não consegue, às vezes, acessar ele diretamente entrando aqui no canal. Tem que usar o link que tá, né? Tem que usar o link que tá lá, ou no grupo ou aqui no AVA, no caso do grupo, né? Porque aqui o do AVA tá dando problema. Mas eu vou colocar o link aqui embaixo também. E aí o AVA também terminar o curso, a gente não vai ter mais acesso, né? Tem isso também, né? Mas assim, eu vou continuar em contato com vocês podem solicitar lá que eu mando o link para vocês, né? De todas as práticas, tá bom? Aham, que a gente salva eles. Que vocês salvam também, exatamente. Ou senão você monta uma pasta desses vídeos que você fez e deixa manda pra gente, que a gente consegue guardar Sim, a senhor. pasta. Não sei se eu vou conseguir baixar e mandar, não. Mas posso tentar. Porque os vídeos às vezes são pesados, né? Então por isso que a gente coloca no YouTube para ficar mais prático. Certo? Tranquilo. Então, pessoal, eu acho que eu ajudei vocês um pouquinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma atividade aqui. Aqui é a parte de execução, né? Das 5 regras de ouro, descrever essas etapas. Usem esse documento aqui, ó, AIT 319, como base, né? Aqui vai detalhar, ó, a etapa de bloqueio, né? Como que é feito como que é instalado os bloqueadores. Eu vou falar disso lá na prática também com vocês. Parte de constatação, ó. Oi, pode falar. É porque eu estou em dúvida agora. É para responder essas duas atividades aí, no caso? A UC e a outra lá? Que outra? Essa que você mostrou na estante aí. Que tem duas... Essa duas aqui? questões. Essa daí, aham. Não, que você tem que responder só isso aqui. No caso, essa daí, né? Essa aqui só tem conteúdo. Isso aqui não é questão, não. Isso aqui é só o conteúdo. Na outra. Aqui está na situação de aprendizagem. Esses dois aí mesmo. Porque porque tá tudo na mesma folha, ó. Certo. Tem o desafio 1, que eu já falei. Tem aqui, isso aqui é tudo para o desafio 1. Esse que eu tô falando aqui agora é o desafio 2. Certo. Tá tudo no mesmo documento. Onde que tá esse documento? Vocês olham aqui, ó. É a folha-resposta aqui, ó, da situação de aprendizagem. Vocês veem que ó, é a folha-resposta. Já tá todos os desafios nessa folha-resposta aqui. Tá bom. Beleza? Obrigado. Nada. E é isso. Isso aí aqui, ó, só descrever essas etapas. Usem esse documento aqui, ó, como base, né? Porque aqui já vai falar da sinalização, vai falar da parte de aterramento, né? Cadê o aterramento? Aqui, ó, vai falar do aterramento, os EPIs, certo? Então, pessoal, por hoje é isso, né? Eu espero que eu possa ter ajudado aí vocês de alguma forma. Vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento ou tá tranquilo por enquanto? Até agora não, professor. Beleza. Então comecem aí a fazer, né, as atividades, né? Na próxima web, né, que a gente vai ter, que vai ser dia 18, a gente vai falar da UC de execução de serviços técnicos. Deixa eu só voltar aqui. Então, na próxima web vai ser sobre execução de serviços técnicos, aqui, ó, dia 18, quinta-feira. Aí já vai ser outro assunto. Beleza? Professor? Oi. Beleza. Ele já mandou a atividade da execução, o senhor vai corrigir quando? E aí você me apertou. Tô com um prazo aqui meio apertado, deixa eu ver. Aqui nessa turma ainda não enviou, não. A ideia é que eu fizesse a correção amanhã. Mas como eu vou viajar amanhã para terminar as gravações, né? Até eu vou ter que usar aqui o fim de semana, porque aqui eu tenho outras webs, né? Outras atividades o restante da semana. Então eu vou tentar corrigir amanhã, só que eu não dou certeza, porque eu vou estar fazendo as gravações, certo? Então a gente vai gravar as práticas. Gravar aqui em Brasília, que é bom que nós vamos todo mundo lá e assiste. O negócio é o povo deixar eu ir em Brasília. A gente fica aqui no Goiás mesmo, aqui mais perto. Aqui, ó, terça e quarta. E aí, até a próxima segunda eu corrijo. Dia 22, até dia 22 eu corrijo. Porque tem muita coisa aqui para me fazer ainda. Certo? Beleza. Mais alguma coisa? Então, vou falar um oi aqui para vocês. Por hoje é isso. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Com relação à presença, que nem eu comentei, né? Quando vocês entregarem as SAPs, automaticamente a presença de vocês lá vai ser computada, né? Porque eu não coloquei lá a lista de presença. Justamente porque isso que é muito corrido, né? Às vezes fica complicado de registrar a frequência.
Mas qualquer coisa, estou à disposição, né? Das 13 às 22, amanhã eu vou estar gravando lá também. Qualquer coisa, eu mando umas fotinhas lá do ambiente que eu estiver gravando para vocês, dos equipamentos, dos dispositivos, tá bom? E na próxima semana os vídeos vão estar todos disponíveis aqui também, né? Vou gravar sobre a parte de montagem, sobre a parte de operação de redes, né? Vou falar mais detalhes sobre as 5 regras de ouro lá também, tá bom? Então acessem, peguem os links que estão lá, que tá lá no grupo para vocês acessarem, né? Porque os links aqui tem algumas pessoas que estão com problema aqui no link do Alva. Então vão lá no grupo e acessem as práticas pelo link do Alva. Ou pelo link que está lá no grupo. Show? Abraço para vocês. Até a próxima quinta. Quinta-feira tem aula, viu? Quinta-feira, dia 18, tem aula de execução de serviços técnicos comerciais. 8h30 também? 8h30. Beleza. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Falou, professor. Obrigado.